Graça e paz, Igreja do Avivamento. Um bom dia a todos. Glória a Deus. Você que está em casa nos acompanhando, que o Senhor também te abençoe. A palavra de hoje, tenho certeza que você vai sair daqui uma pessoa melhor. Amém? Quero compartilhar o texto de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 35. Jeremias capítulo 35. Alguns anos atrás eu já estive ministrando nesse texto, mas o Senhor tem algo a trazer aqui aos nossos corações, às nossas vidas. Eu creio que o Espírito Santo, que sonda, que conhece, que sabe todas as coisas, tem uma palavra para você. Uma coisa que passa na cabeça de algumas pessoas é o seguinte: se o pregador está falando algo e de repente entra em um assunto que aconteceu com você, aí a pessoa já pensa logo: quem foi que foi falar isso para essa pessoa? Quem foi que foi contar a minha vida? Já aconteceu isso comigo. Me lembro quando a gente estava até no outro prédio, já faz tempo isso daí. E eu tinha trazido uma palavra e de repente o Senhor me levou a falar alguns detalhes assim de que estava acontecendo. Aí uma pessoa mandou alguém, pediu para alguém em casa lá perguntar quem foi que tinha me contado aquela situação. Que tinha entrado na casa dela, tinha visto e foi falar para mim. Aí eu falei: fala para essa pessoa que foi 100% o Espírito Santo. Aí ela se acalmou. Todos encontraram? Jeremias capítulo 35, versículo 1 nos diz assim: esta é a palavra do Senhor que veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Vai à família dos recabitas e fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das salas, e oferece-lhes vinho para beber. Então busquei Jazanias, filho de Jeremias, filho de Bazanias, seus irmãos e todos os seus filhos e toda a família dos recabitas, e levei-os à casa do Senhor, à sala dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus. A sala ficava junto à sala dos príncipes, sobre a sala de Maacéias, filho do porteiro Salum. Então coloquei jarras e copos cheios de vinho diante dos membros da família dos recabitas e disse-lhes: bebei vinho. Mas eles disseram: não bebemos vinho, porque Jonadab, filho do nosso pai Recabe, ordenou-nos: nem vós, nem vossos filhos, jamais bebereis vinho. Não construireis casas, nem semeareis, nem plantareis, nem possuireis vinhas, mas vivereis em tendas durante toda a vossa vida. Assim vivereis muitos dias na terra em que habitais. Obedecemos o nosso pai Jonadab, filho de Recabe, em tudo quanto nos ordenou. Jamais bebemos vinho durante toda a nossa vida, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Não construímos casas para nossa habitação, nem possuímos vinha, campos, semente, mas vivemos em tendas, e assim fazemos e obedecemos a tudo quanto nosso pai Jonadab nos ordenou. Quando, porém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu esta terra, dissemos: vinde, vamos para Jerusalém, por causa do exército dos babilônios e dos sírios, por isso ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: acatareis a instrução e obedecereis às minhas palavras, diz o Senhor, as palavras de Jonadab, filho de Recabe, pelas quais proibiu seus filhos de beberem vinho, foram obedecidas até o dia de hoje. Eles não bebem vinho, porque obedecem o mandamento de seu pai. Vós, porém, não destes ouvidos a mim, para que vos tenho falado com insistência. Também vos enviei insistentemente todos os meus servos, os profetas, dizendo:
Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, corrigi vossas ações, não sigais outros deuses para servi-los. Assim habitareis na terra que dei a vós e a vossos pais, mas não destes atenção, nem me obedeceste. Os filhos de Jonadab, filho de Recabe, cumpriram o mandamento que seu pai lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém toda a catástrofe que disse contra eles, pois eu lhes falei, mas não me ouviram, e os chamei, mas não responderam. Jeremias disse à família dos recabitas: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, porque obedeceste ao mandamento do vosso pai Jonadab, cumprindo todos os seus mandamentos e fazendo conforme tudo quanto vos ordenou. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: jamais deixará de haver algum descendente de Jonadab, filho de Recabe, que esteja sempre a meu serviço. Feche teus olhos. Pai, no nome de Jesus, fale agora fortemente aos nossos corações. Precisamos ouvir a tua voz. Deus, o Senhor conhece o deitar e o levantar de cada uma aqui. Então fale conosco, fale com a tua noiva, fale com a tua igreja, no nome de Jesus. Diga comigo: fidelidade a toda prova. O texto que nós acabamos de ler, ele vai trazer para nós a importância que tem a fidelidade. Fidelidade a Deus em todos os sentidos. Olhe para quem está ao seu lado e diga assim: você é uma pessoa fiel? Quando a gente olha para as Escrituras, nós vamos encontrar pessoas que foram um exemplo negativo e também vamos encontrar aqueles que foram tremendo de um testemunho, de um exemplo positivo. Se eu falar para você assim, pense neste momento em alguém que tem um testemunho negativo nas Escrituras. Com certeza você já pensou em uma, duas ou três pessoas, né? Então, vou citar aqui alguns rapidamente. A mulher de Ló, uma mulher que recebeu a visita dos anjos de Deus dentro da sua casa. Deus disse que iria destruir aquela cidade, e então os anjos aconselham eles a saírem rapidamente, e ainda deu uma focinha, pegou na mão deles e saiu puxando eles para fora, para que eles escapassem, fugissem para as montanhas. E o Senhor começou o processo de destruição das cidades ali de Sodoma e Gomorra. E no momento que Deus estava destruindo, aquela mulher olha para trás, como que tendo saudade. E então, qual foi o final dela? Ficou como uma estátua de sal. Outra pessoa também foi Absalão, outro exemplo negativo. Alguém que ele queria o poder de qualquer forma, de qualquer jeito. Ele queria estar no lugar do pai dele, no trono. Então ele começa a fazer a cabeça das pessoas contra o rei, para que elas estivessem ao seu favor, como se ele fosse o homem mais justo do planeta Terra. E então ele foi ali enganando um por um, até que ele conseguiu estar no trono. E teve confrontos ali entre os soldados do pai dele contra os soldados rebeldes, né, que estavam a seu favor. E o final dele foi a morte, foi flechado. Eu vejo também o exemplo de Judas, um exemplo negativo, de alguém que viu sinais, prodígios e maravilhas, alguém que viu o Senhor abrir os olhos dos cegos, ele viu os paralíticos andarem, mas se deixou levar pela cobiça e vendeu, né, traiu o Senhor ali por 30 moedas de prata. No Velho Testamento tem um exemplo também, que é o exemplo de Geazi, que quando Naamã foi curado da lepra, quando ele obedeceu ao profeta e mergulhou 7 vezes no rio, mas só que Naamã queria, um homem muito rico,
queria dar algum presente para o profeta Eliseu, queria dar tesouros, queria dar algum bem, e Eliseu recusou, não aceitou nada. E então, quando ele está indo embora, Geazi corre atrás e inventa uma mentira para tirar algum benefício daquela situação. E qual foi o que aconteceu com ele? O que aconteceu? A lepra que outrora estava em Naamã agora veio para ele, para Geazi. Então, queridos, assim como existem exemplos negativos, tem um exemplo tremendo, que é esse que eu acabei de ler. Porque Deus, Ele sabe todas as coisas, Deus, Ele conhece tudo ao seu respeito, Deus, Ele sabe quem é e quem não é fiel. E o Senhor, vendo a fidelidade deste povo, e aquela fidelidade chamou a atenção de Deus, a forma como eles obedeciam ao mandamento de um antepassado deles, chamado Jonadab. Mas deixa eu falar um pouquinho sobre esse povo. Os recabitas, eles faziam parte de um clã, né, de um povo chamado Queneu. Esse povo, quando Israel está saindo do Egito, eles então se unem aos israelitas e eles vão em direção agora à terra prometida. Esse povo se estabeleceu ali na terra de Canaã, na terra prometida, e eles tinham o hábito, eles tinham o costume de viverem nas cidades, até que um dia um homem chamado Jonadab reúne o seu clã, reúne ali a sua família, e então ele fala para eles: não beberem vinho, não construírem casas, não possuir fazendas, vinhas, mas que eles deveriam viver uma vida simples, habitar em tendas. Queridos, o tempo passou, de 250 a 300 anos, os descendentes continuavam leais, continuavam fiéis a um mandamento do seu antepassado. Imagine quantas gerações, e eles iam passando isso de pai para filho, de pai para filho, as tradições, os costumes, uma vida simples. E isso chamou a atenção de Deus. Isso chamou muita atenção de Deus, porque enquanto Judá, que tinha o Deus vivo, e estava vivendo uma vida de pecado, estava distante de Deus, e Deus envia os seus servos, os profetas, para que eles voltassem para o Senhor, para que eles voltassem para a comunhão, para que eles abandonassem o pecado, para que eles abandonassem os falsos deuses. E o povo de Deus não estava dando ouvidos ao Senhor. Então Deus ministra ao profeta Jeremias, e ele faz uma convocação aos recabitas, aos descendentes de Jonadab, e eles foram levados ao palácio, e foi colocados diante deles, naquele palácio, jarras de vinho, copos cheios de vinho. E então a palavra do profeta era: olha, bebam. Observe que era um profeta de Deus, amando do próprio Senhor, que lhe fosse oferecido vinho para eles, porque Deus queria usar tudo aquilo ali para dar uma lição no seu povo. Porque aquele povo, qual foi a resposta deles? Nós não bebemos vinho, porque o nosso antepassado, gente, 250, 300 anos atrás, aquele homem tinha dito isso, para que os seus descendentes não bebessem vinho, tivessem uma vida simples, e eles levavam à risca, eles estavam determinados em cumprir tudo o que o seu antepassado havia falado, e colocaram o vinho diante deles. Eles falaram assim: nem nós, nem nossas esposas, nem nossos filhos, ninguém toma vinho, porque nós obedecemos a Jonadab, o nosso antepassado. Deus usa essa palavra desses homens para trazer uma grande verdade para aquele povo. Um homem morto, um homem que viveu há tanto tempo atrás, que tinha liberado uma palavra para os seus descendentes, eles estavam cumprindo à risca, enquanto que
Judá tinha o Deus vivo, e esse Deus vivo falava constantemente e eles não davam ouvidos. Eu quero falar isso para você, queridos. Aquele povo foi colocado à prova, né? Assim como essa ministração, que é fidelidade a toda prova. Fidelidade a toda prova. Jeremias coloca uma prova diante deles, e eles disseram: não, nós não vamos beber vinho. Queridos, pare para pensar. Nós temos vivido com as Escrituras, com o nosso Deus, esse princípio de fidelidade a toda prova. Será que nós, nos nossos compromissos, porque nós vivemos na interdependência, né? Nós vivemos numa sociedade onde constantemente nós estamos assumindo compromissos. Será que nós estamos sendo fiéis aos compromissos assumidos? Eu preparei o coração do pastor Wellington antes das eleições, e eu disse para ele não se preocupar se alguém, né, desse a palavra para ele e depois não cumprisse. E ele viu isso até de líderes de igrejas que tinham dito para ele assim: não, pode contar comigo, né? Pode contar. Aí dias depois a pessoa estava fechada com outro candidato. Então, pare para pensar, queridos, como que nós estamos em relação aos compromissos assumidos? Será que nós estamos sendo fiéis a eles? Você disse que vai em tal lugar, então vá. Se você disse sim para o seu cônjuge, até que a morte nos separe, não é por 1 mês, 2 anos, 10 anos, até que a morte nos separe. A fidelidade deve ser a prova, a toda prova. Se você está junto da tua esposa, passa uma mulher, você não olha, mas se você estiver sozinho, você olha e ainda faz assim. Será que você é alguém que Deus pode esperar algo de você, pode confiar em você? Só existe fidelidade quando vem a oportunidade para você ser infiel, e então você mostra que você é fiel a Deus, que você é fiel no seu casamento, que você é fiel aos compromissos assumidos. Tem gente que diz: sim, Senhor, minha vida é tua, de hoje em diante eu vou te seguir, eu vou te servir. Aí você ora a Deus, você pede que o Senhor responda a sua oração, e o tempo vai passando, a resposta não chega, aí você diz: Deus não está nem aí para mim, e você abandona o Senhor. Sabia que tem gente assim? Nós devemos ser fiéis a Deus até quando Ele parece que está com os ouvidos fechados para nós. Se você tem orado e a resposta não está chegando, permaneça fiel. A fidelidade sempre vai atrair a atenção de Deus, sempre vai trazer Deus para perto de você. A fidelidade dos recabitas chamou a atenção de Deus. Tem pessoas que não são fiéis com a célula, não são fiéis com a sua igreja. Você sabia que tem muita gente assim? Muda de igreja quando vem um confronto, quando vem uma palavra que: por que está falando desse assunto? Eu não estou gostando. Aí ela muda de igreja, vai mudando. Só vem uma palavra de confronto. Mas se Deus nos confronta é porque Ele nos ama. Ele quer nos alinhar, Ele quer nos colocar no lugar certo, sabe, fazer a coisa certa. Então, quantas oportunidades você enfrentou no seu dia a dia para você ser infiel? Eu me lembro de uma situação. Eu trabalhei numa empresa, isso aconteceu 2 vezes. O patrão falou assim: olha, está vindo um comprador, e eu quero que você pese essa mercadoria. Quando eu trabalhei em confecção durante muitos anos, e então as sobras dos tecidos, né, a parte ali que chamava de refúgio, tinha empresas que compravam aquilo. E ali a gente ensacava, né, pesava na frente ali do comprador, depois eu passava todo o relatório para o patrão. Eu estava fazendo isso, e o rapaz pegou e mudou o peso da balança, e disse para que eu anotasse o peso que não era o correto.
Aí eu fui lá, empurrei com meu dedo assim, o pino para o lugar certo e anotei o peso justo. E ele olhou com a cara de raiva: mas eu vou te dar um café depois. Deixa eu te falar algo. Naquele mesmo período, a minha patroa, meus patrões eram coreanos, são coreanos, né? Na época, eu creio que estão vivos ainda. Ela falou para mim assim: Adailton, seu pagamento está aqui. Aí eu peguei, gente, eu não conferi. Eu levei para a parte do fundo onde ficava a confecção. E quando eu cheguei lá, que eu abri e fui conferir, tinha equivalente a hoje, uns R$100 a mais. Eu peguei, falei assim para ela: olha, não está certo. Aí ela falou assim: não, está certo, está certo. Eu falei: tem dinheiro a mais. Hã? Aí, nossa, ninguém faz isso. Passaram-se alguns dias, ela precisou sair e ela foi me chamar lá no fundo para tomar conta do caixa. Você está entendendo, queridos? Ela não confiou em ninguém ali da loja, foi me chamar lá no fundo: olha aqui para mim, olha aqui para mim. Se nós podemos chamar a atenção das pessoas sendo fiéis em coisas tão pequenas, eu quero dizer para você que a fidelidade chama a atenção de Deus. Porque num período como esse de pandemia, onde você tem tanta oportunidade para ser infiel e você está sendo fiel ao Senhor, porque tem gente que não vou para a igreja nesse período porque é perigoso, e acaba também não sendo fiéis ao Senhor nas ofertas, nos seus dízimos. Mas quem é fiel em todo o tempo. Com a igreja aberta, com a igreja fechada, ele tem a marca da fidelidade. Amém. Entenda uma coisa, queridos: a base da fidelidade é lealdade e perseverança. Diga comigo: lealdade e perseverança. Então, quem é fiel é leal e ele persevera na sua lealdade. Então, é como eu estava falando do casamento: não é por um ano, 2 anos que vai ser fiel, é até que a morte o separe, é por toda uma vida. Por toda uma vida. Se o cônjuge está doente, ele é fiel, entendeu? Se as coisas não estão bem, estão com algum problema, teve alguma birra, né? Algum desentendimento, ele é fiel. Ele não vai olhar para outra mulher, ela não vai olhar para outro homem, porque tem a marca da fidelidade. E assim deve ser em todas as áreas da nossa vida. Você está entendendo, amém? Fidelidade a toda prova. Ser fiel até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel, queridos. Oportunidades aparecem para você ser fiel. É nessas horas que a fidelidade se manifesta. É nessas horas que você agrada ou não ao Senhor. Eu gosto muito do texto quando Jesus está sendo tentado pelo maligno. 40 dias em jejum, e o inimigo chega para ele e diz assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E quando Jesus refuta aquilo que o diabo havia sugerido para ele, a Bíblia diz: então vieram os anjos e o serviram. Os anjos o serviram. Escute: sempre que você for fiel, tem anjos de Deus vindo na tua direção para te servir. Sempre. Quer agradar o coração de Deus? Seja fiel. A fidelidade, para que ela exista, tem que ter lealdade e perseverança. Vá em frente, e o coração de Deus vai estar transbordando de alegria por você. Amém? Feche teus olhos. Feche teus olhos. Você sabe qual foi a resposta que os recabitas ouviram do próprio Deus por serem fiéis? O Senhor disse: nunca faltará descendente de Jonadab, dos recabitas, que me sirva. Deus disse: para sempre vai ter descendente recabita que vai me servir, porque a fidelidade atrai o Senhor. Deus, ele é atraído pela fidelidade. E olhe que eles eram fiéis. Aquilo que um homem havia dito há tantos anos atrás,
descendente dele, um antepassado deles. Seja fiel ao Senhor, e você vai estar atraindo Deus para perto de você, para a sua vida, para a sua família. Seja fiel no pouco, e Deus diz: eu vou te colocar no muito. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, nos ensina, Senhor, mais e mais. Queremos aprender contigo, porque não queremos abrir mão jamais de termos uma vida de fidelidade a Ti, Senhor. Fidelidade nos compromissos, fidelidade, Senhor, oh meu Deus, para com a Tua palavra, fidelidade aos amigos, fidelidade à nossa igreja, fidelidade ao nosso líder de célula, fidelidade, acima de tudo, ao Senhor. Abençoe cada vida aqui, meu Pai, em o nome de Jesus. Amém.